ano. Agora, capítulo 18, convido você para acompanhar, por favor, a leitura desse texto da palavra do nosso Deus. Diz assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dar-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um dia só sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela chora e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca, jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá,
pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra, de frustrações e decepções. Amém. Vamos orar. Querido Deus, ilumina a nossa mente, direciona-nos agora para que possamos ser alimentados pela tua palavra. Que o Senhor possa nos preparar nesta hora e que saiamos daqui orientados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei qual foi a última vez que você vibrou muito na vida, né? Nós sabemos que o brasileiro é fanático por futebol e talvez esse é um dos assuntos que mais se fala no Brasil na segunda-feira, é sobre o campeonato, a rodada do campeonato que termina no domingo. E quando nós pensamos em futebol, nós pensamos também nos tipos, né, de torneios. Você tem aquele que o de pontos corridos, que vai dando uma emoção gradativa à medida que o seu time vai avançando e deixando os outros para trás, como é o caso de um time do Rio de Janeiro que anda fazendo isso. Tem um outro time no Rio de Janeiro que está ficando muito para trás. Não vamos citar nome, e nem quem torce para ele. Mas o outro tipo de campeonato é quando você tem a final, quando você tem um embate, né? Você tem ali as chaves e aí vai eliminando os times mais fracos e tem a grande final. Quem vai se esquecer do tetra que o Brasil ganhou na Copa do Mundo? Aquilo foi um momento de explosão, de euforia, de vitória. E se nós somos capazes de injetar tanta energia, tanta alegria, quando o nosso time de futebol ganha, ou quando nós ganhamos uma Copa do Mundo, imagine só a realidade desse livro de Apocalipse, agora no capítulo 18. O que nós temos aqui é um momento de derrota do inimigo e vitória daqueles que amaram, serviram e temeram ao nome do Senhor. E eu fico imaginando, quando olho para esse texto, países que vivem em guerra, e as guerras chegam ao fim. Nós estamos no momento, né, com a Ucrânia e a Rússia, vivendo um embate terrível, que era, de acordo com os especialistas, para durar um curto espaço de tempo, e já tem aí quase 1 ano e meio de guerra. O desejo, o anseio dos cidadãos da Ucrânia, para que essa guerra se finde, né? Todo mundo cansado, muitas crianças já perderam seus pais, mulheres perderam seus maridos, quantos já não morreram, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano. E aí, meus queridos, durante a semana preparando esse sermão, o que veio à minha memória foi o final da Segunda Guerra Mundial. E nós temos na Europa a comemoração desse dia. E, de acordo com os historiadores, após diversas rendições parciais da Alemanha, no dia 7 de maio de 1945, ocorreu a rendição total da Alemanha em Reims, uma cidade na região de Champagne da França. Ali, nessa cidade, nós temos o momento de celebração. Esse é chamado o Dia da Vitória, que não é comemorado dia 7 de maio. Por quê? Porque os soviéticos falaram, não vai valer essa rendição aqui da França, não. A rendição tem que acontecer na cidade daquele que nos maltratou e daquele que provocou toda a guerra, em Berlim. Então, o que acontece é que, influenciados pelos russos, né, os demais países resolvem, então, celebrar a rendição completa no dia seguinte, no dia 8 de maio, lá em Berlim, na administração militar soviética. Então foi um momento de uma alegria, que a Europa comemora até hoje, no dia 8 de maio, o fim da Segunda Guerra Mundial. E quando nós olhamos para o capítulo 18, o convite deste trecho da palavra do nosso Deus é também entendermos que o nosso grande inimigo será derrotado. Por isso que o texto começa dizendo: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo. Um anjo que, segundo João, vai dar a notícia da queda da Babilônia. Já falamos sobre a Babilônia. No Antigo Testamento, era uma das grandes perseguidoras do povo de Deus, do povo de Israel. A Babilônia levou o povo para o exílio.
Também já aprendemos que no Novo Testamento, no contexto em que João está escrevendo, a Babilônia é um símbolo de Roma. O poder do momento é Roma. Quem está matando cristãos são os soldados romanos. Então agora aqui a realidade é a Babilônia do tempo em que Apocalipse foi escrito, é o Império Romano. E aí nós nos perguntamos, 2000 anos depois, no ano de 2023, qual é a grande Babilônia do nosso tempo? Já aprendemos nos domingos anteriores que hoje você não tem uma concentração de poder num determinado império, o poder está pulverizado. E esse momento de pulverização do poder não é um tempo que simplifica, mas ele complica. Ou seja, a Babilônia está diluída em todo o planeta. Você tem países poderosos, como vimos no domingo passado. Você tem a Rússia com 7.000 ogivas nucleares. Você tem os Estados Unidos com também aproximadamente 7 ogivas nucleares. Esses países e tantos outros, como a China, a Índia, a Coreia do Norte, são países que de alguma forma representam, simbolizam a Babilônia do Antigo Testamento. E quando nós pensamos na perseguição dos crentes nos dias atuais, nós entendemos então que essa concentração de poder, ela está diluída entre várias forças espalhadas pelo mundo. Mas o texto no versículo 2, ele vai nos mostrar que esse anjo que chega para João, ele exclama com uma potente voz. E aí a nossa imaginação, meus queridos, que é um atributo de Deus, precisa ser exercida quando nós lemos o livro de Apocalipse. Quando o texto faz questão de dizer que foi com uma potente voz, nós precisamos deixar a nossa imaginação correr e tentarmos entender uma voz estrondosa como de um relâmpago poderoso, dizendo: caiu a grande Babilônia. É como se essa voz dissesse para nós: o nosso inimigo foi derrotado. Já não há mais quem possa se opor à igreja do Senhor Jesus. Está consumado, chegou o fim. Aquela que destruía foi destruída. Se tornou lugar de demônios, imundícias detestáveis agora é que habitam nessa cidade. Ela não tem mais poder para afetar os crentes e os discípulos de Jesus. O juízo, o versículo 3 nos deixa muito claro, atinge os poderes, os sistemas, a mentalidade e as luxúrias que confrontavam o Senhor e o seu reino. Todo esquema, todo poderio que tentava impedir a proclamação do reino, a mensagem do amor, foi agora destruído pelo Senhor. E aí, meus queridos, nós então precisamos entender que um mundo mau, um mundo que se opõe aos seguidores de Cristo, ele precisa sim de receber nele a vingança do Senhor. Esse mundo nunca nos acolheu. Esse mundo nunca foi confortável para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Essa terra sempre vai se opor à mensagem do Evangelho. E é claro que hoje talvez essa mensagem não é atacada no nosso país com bombas, com afrontas, com hostilidades e armas. Mas nós sabemos que existe todo um sistema, não só no Brasil, mas também em todo o mundo, que tenta inibir o progresso da igreja, que tenta impedir que a igreja faça a sua obra e proclame a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não sei você, mas eu estou assustado. Tem muita coisa estranha acontecendo. Quantos viram durante essa semana o assassinato de um dos candidatos da eleição que vai acontecer no Equador? 3 tiros na cabeça. E um recado é dado. Eu ouvi um professor da USP, professor de política internacional, usando uma frase que eu nunca tinha ouvido. Pelo menos como ele usou: narcocracia. Vocês já ouviram falar? Narcocracia. E esse professor da USP estava dizendo: está se montando na América do Sul uma narcocracia, onde o narcotráfico é que vai colocar as cartas na mesa. E nós estamos aqui. E o Brasil não está fora disso.
o poder das trevas tem avançado, o poder das trevas tem se organizado. E não se engane, a igreja vai continuar sofrendo pressão e pressão ainda maior. O reino das trevas é um reino que não se compactua com o reino da luz. Por isso, o versículo 4, nós temos então uma outra voz do céu dizendo para João, e agora, é interessante que o anjo leva João para ver o futuro, caiu a grande Babilônia, já não teremos mais oposição, mas agora o anjo volta para a realidade e diz para João, olha, ouvi outra vez do céu, diz João, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. João ouve a voz dizer, saia do meio da Babilônia, não se envolva com o império das trevas, nós somos o povo da luz. O apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios, que não pode haver associação entre a luz e as trevas. Cada vez mais nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor, na vida de oração, porque quando o império das trevas vier com toda a sua sedução, e aí nós já vimos também no domingo passado, e aqui é reforçado, que o império das trevas ele é como uma prostituta, que tem a intenção de seduzir os seus clientes, e é exatamente essa ideia que é usada para a Babilônia, e nós temos que estar atentos para não sermos seduzidos, enganados, ludibriados contra essas, em relação a essas ofensivas que o reino das trevas faz para com a igreja. Somos um povo separado. O povo separado não pode comungar com aqueles que estão afrontando a palavra de Deus. E eu e você sabemos que isso tem se tornado cada vez mais difícil. Temas que nós tratávamos com naturalidade na igreja há algum tempo atrás, precisamos agora ter todo o cuidado na hora de falar sobre eles, porque uma gravação, um recorte, pode dar a margem à possibilidade de um processo, ainda mais quando os nossos cultos são transmitidos. Dependendo do que se fala dentro da igreja, dependendo do texto bíblico que você prega e você expõe, isso pode gerar uma dor de cabeça tremenda para o pastor. O que é pecado já não pode ser dito que é pecado mais. O que é perversão já não pode ser colocado como perversão mais. E muito me estranha quando crentes começam a fazer uma defesa como se estivessem agindo como cidadãos da Babilônia. Precisamos nos posicionar. Luz e trevas não podem ter comunhão. É disso que João está falando no verso 4. Retirai-vos dela. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, é simples assim. Devemos amar a todas as pessoas, mas nós não devemos negociar com a Babilônia. A Babilônia é promíscua. A Babilônia crucificou o nosso Salvador. Roma foi quem pregou Jesus na cruz do Calvário. E Jesus Cristo disse, se eles me perseguiram, que chance a igreja vai ter? Se perseguiram a mim, podem ter certeza que vocês também serão perseguidos. E aí o versículo 5 vai dizer que Deus perdoa os arrependidos, mas Deus não vai perdoar os impenitentes. Deus não vai perdoar as pessoas arrogantes, soberbas, que reforçam os seus comportamentos levianos e contra a palavra de Deus. A Bíblia, aqui no versículo 5, também diz que os seus pecados se acumulam com forte odor. As narinas de Deus não suportam os pecados do mundo, da Babilônia. E aí o verso 6 e verso 7 diz que Deus vai retribuir ao pecado de um mundo, de uma sociedade que é hostil para com ele. Deus vingará os pecados dos impiedosos. Isso não é uma mensagem de Apocalipse não, gente. Isso é uma mensagem da Bíblia, Jeremias 16, 18, Isaías 42, tudo fala sobre isso. Por quê? Porque a Babilônia, e não só ela, é um risco de todo mundo que está confortável no seu status,
quando tudo está dando certo para a gente, quando nós temos uma prosperidade intelectual, quando nós temos uma prosperidade financeira, quando nós às vezes ocupamos um cargo de poder, geralmente as pessoas poderosas, elas se acham acima das leis, acima de tudo e acima de todos. E olha só o que o versículo 7 diz, a respeito da Babilônia: ela se sente a rainha eterna, viuvez jamais vai alcançá-la. Isso foi dito lá pelo profeta Isaías, capítulo 47, versos 7 e 8. Soberba, arrogância, é o que muitos que vivem momentos de prosperidade experimentam. Eles acham que podem se colocar numa posição, e vemos isso a todo momento nas pessoas que ocupam as posições de autoridade da política do nosso país, irmãos. Na hora de pedir voto, é aquela cara de piedade, é aquela roupa toda instruída por um marketing para poder convencer as pessoas mais simples do país, mas quando eles sentam nas cadeiras do poder, eles acham que eles estão acima de tudo e de todos. Esse povo precisa ser vingado, e o Senhor vai vingá-los. Não só eles, mas todos aqueles que com soberba e arrogância acham que estão acima do Deus Todo-Poderoso. Por isso, aquilo que nós tratamos no capítulo 17, os flagelos que estão relacionados com as 10 pragas do Egito, vão acontecer, conforme o versículo 8, num dia só. As pragas, os flagelos que Deus havia prometido no capítulo 17, vão ser distribuídos para a grande Babilônia num único dia. E aí, meus queridos, do verso 9 até o 19, nós temos 3 lamentações. Essa tríplice lamentação, ela acontece por parte dos reis, dos mercadores e dos navegantes. A primeira lamentação são os poderosos, que olham para as fumaças da Babilônia e lamentam pelo medo do seu tormento. Aquela que os colocava numa posição de destaque, ela está em ruínas. E eles então se desesperam, porque ninguém mais pode elevá-los a um posicionamento de poder. A segunda lamentação é dos mercadores, aqueles que ganhavam dinheiro na Babilônia. Eles choram, porque os seus bens ficaram completamente sem valor, não tem quem compra. Não tem quem compra. Os cidadãos da Babilônia morreram. Por isso que o nosso Senhor Jesus advertiu: não ponha os vossos corações nestas coisas, não coloque o seu coração nas suas riquezas. Terceiro lugar, terceira lamentação, procede dos navegantes, aqueles que estão distantes da terra, e quando eles olham para a terra, olham para a Babilônia, eles veem a fumaça subindo e percebem que aquela que comprava dos seus produtos, que eram transportados, importados, e os navios que faziam essa importação, os navios também que eram usados pelos marinheiros, quando eles observam a fumaça da grande Babilônia, eles também ficam aterrorizados. Meus queridos, de um modo impressionante, o texto do capítulo 18, ele tem uma curva, ele muda de direção. Nós estamos tratando de lamentação, nós estamos tratando de uma tragédia terrível, naquela que é a mãe da profanação, aquela que vai contra o Senhor e todos aqueles que pertencem ao seu reino. E aí o versículo de número 20, nós temos um convite. Qual é o versículo do número 20? A primeira palavra? Exultai. Que coisa! Você vem do versículo 1 até o 19 falando de tragédia. Quando chega no verso 19, o convite de Deus para João e para nós também é: exultai. Significa: se alegrem, explosão de alegria, uma alegria que leva você a um estado de êxtase. Por quê? Porque o Senhor vingou os nossos inimigos. A ideia aqui é a mesma ideia que nós temos quando nós percebemos o final da Segunda Guerra Mundial. Os inimigos que causavam tanto mal ao mundo foram derrotados. Aqueles que estavam
torturando, assassinando os judeus, em nome de uma raça superior. Eles perderam. Você não vibraria com isso? Você não ia também, se vivesse naquela época, no final da guerra, não estaria nas ruas celebrando a vitória contra o inimigo? Por isso que o versículo de número 20 é: exultai, porque o nosso inimigo foi derrotado. A Babilônia caiu. O diabo já não tem mais poder sobre a igreja e contra a igreja. Os nossos inimigos caíram por terra. Os santos, os apóstolos, os profetas devem se alegrar por uma razão muito simples. Eles foram perseguidos pela igreja. E agora o Senhor, de uma vez por todas, eliminou o nosso grande inimigo. O verso de número 21, aparece um anjo forte e poderoso, carregando uma pedra de moinho, e a lança no mar, demonstrando como será completa e cabal a queda da Babilônia. E aí, meus irmãos, caminhando para o fim, do verso 21 ao 23, você tem uma sequência de jamais. Essa sequência de jamais, ela quer nos ensinar que os nossos inimigos foram derrotados de uma vez por todas. Jamais a Babilônia será achada. Por quê? Vai ser totalmente destruída. Jamais você ouvirá a voz e o som das harpas, dos músicos e dos clarins, porque ela não terá mais razão para se alegrar. Jamais se ouvirá e jamais verá o artífice e a sua arte, os teatros. Os Hollywoods da vida, que vivem publicando filmes que afrontam diretamente a palavra de Deus, já não terão mais como produzir esse material, porque o diabo e a grande Babilônia viraram cinzas. Não que todo filme que seja produzido lá seja uma afronta a Deus, mas muito do que é produzido pela arte hoje é uma afronta a Deus. O texto diz mais: jamais a pedra de moinho vai funcionar para fazer a farinha, porque não tem razão mais para produzir o pão. Jamais a candeia brilhará. A candeia era símbolo do amor, da alegria, das festas, do casamento. Nunca mais eles terão motivo para se alegrar. A razão? A riqueza, a cultura e o poder foram usados para afrontar o Deus Todo-Poderoso. E o juízo do Senhor foi derramado dos céus sobre a grande meretriz, a grande Babilônia. Vemos então no versículo 24, a razão, o porquê do julgamento do Senhor sobre a grande Babilônia. E nela, olha só, vamos ler juntos? E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra, de frustrações e decepções. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e dos apóstolos. Era o que precisava como material para provar a razão pela qual a Babilônia deveria ser destruída. Ela crucificou o Cristo, ela crucificou o Filho de Deus, e ela perseguiu todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o seu fim não pode ser outro senão a derrota cabal. Se por um lado essa derrota se cumpriu, conforme João está visualizando, por outro lado, os que creem no Senhor Jesus Cristo experimentarão da vitória que Cristo nos oferece por meio da sua morte e da sua ressurreição. Meus irmãos, o dia da vitória. Não tem vitória se não tem adversário sendo alvo da derrota. Só tem vitória se o outro perdeu.
Não tem vitória quando os dois ganham. Para um ganhar, o outro perde. E o que o texto quer nos dizer é que no final, o povo do Senhor, junto com seu Senhor, triunfará eternamente. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da vitória. E eu fico imaginando, Dia dos Pais, em período de guerra, quantos dias dos pais não aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial? E quantas crianças não foram avisadas que os seus pais não voltariam mais para casa, porque eles morreram na guerra? Quanta tristeza uma guerra é capaz de produzir. Mas a vitória vem. E como é bom a gente perceber quem consegue voltar para casa com vida. E tem uma imagem que me chamou muita atenção, de um brasileiro que participou da Segunda Guerra Mundial. O nome dele é Rui, faleceu o ano passado. Ele foi para a Itália guerrear, faleceu com 108 anos, 5 filhos. Ele voltou para casa, ele voltou com vida. E até o ano maio de 2022, os seus filhos celebravam a vida do seu pai, porque ele voltou vitorioso. O convite de Jesus para nós não é termos uma vitória até 108 anos e celebrarmos essa vitória. O convite de Deus, de Jesus para nós, é voltarmos para a casa do Pai e vivermos com Ele eternamente. É isso que a cruz significa. A Babilônia vai cair. Sai de perto, para que você não seja atingido por todo o caos que vai virar nessa cidade, que foi descrito no capítulo anterior de Apocalipse. Daqui para frente, a gente vai tratar um pouco ainda sobre essa questão do juízo de Deus, mas Apocalipse termina mostrando a vitória daqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador. E é assim que nós vamos terminar, vitoriosos. Saia daqui hoje, celebrando a vitória, porque Cristo livrou você dessa tragédia que vai acontecer na grande Babilônia. Amém? Vamos orar. Querido Deus, como é triste ver todo um sistema maléfico, diabólico, se organizando em volta do mundo, afrontando a tua igreja, afrontando o teu povo, perseguindo cristãos, matando cristãos em tantos países do mundo. Quando nós, Deus, observamos o que está acontecendo aqui na América do Sul, o poder do mal começa a se infiltrar nas instituições de vários países, começam a galgar pelos poderes. Quando nós olhamos, Deus, a nossa cidade do Rio de Janeiro, que sofre tanto, Deus, com o tráfico, com a milícia, com a corrupção, e não só o Rio, mas o Brasil. Deus, nós queremos ver o fim dessa tragédia, nós queremos ver, Deus, os ímpios sendo punidos, nós queremos, Deus, que aqueles que fazem o mal na terra sejam colocados no seu devido lugar, mas nós não queremos, Deus, que isso aconteça com a nossa própria justiça, porque ela é perigosa, ela é enganosa, ela é distorcida. Nós esperamos o julgamento do justo juiz, o nosso Senhor, que virá no devido tempo e julgará cada um destes que provocam o mal no mundo, que provocam o mal contra a sua igreja e que tirou a vida de tantos cristãos ao longo da história. Oh Deus, nós descansamos, esperamos, certos de que a vitória pertence a todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar aos corações daqueles que estão aqui e ainda não tiveram um encontro com Jesus. Que eles possam experimentar a vida eterna que Cristo dá. E que eles possam correr para bem longe da grande Babilônia. Porque um dia, Deus, destroços, fumaça e cinza é o que vai restar para essa cidade. E que nós possamos ser resgatados pelas tuas mãos poderosas e pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esta é a oração que nós fazemos
no nome de Jesus. Amém.